entendendo a primeira linha do demonstrativo de resultado. Vamos entender melhor como funciona o registro contábil e financeiro de cada linha do demonstrativo de resultado. Toda empresa precisa de receita independente do nicho, segmento, ramo ou até mesmo tipo de pessoa jurídica. Até mesmo as empresas sem fins lucrativos, mesmo que não visem o lucro, afinal, sem receita não há recebimentos, fluxo de caixa, enfim, não há continuidade empresarial. Como funciona o registro contábil? Lembrando que aqui estamos falando do registro por competência. Ou seja, deve-se observar se houve a prestação do serviço, a venda da mercadoria, a venda do produto. Pouco importa se o valor foi recebido ou não, o relevante para a contabilidade é se a entidade cumpriu a sua obrigação para com o cliente. Se isso ocorreu, tem-se reconhecimento da receita. Com registro essa receita no meu balanço, tenho um direito a receber que é um ativo. Ou seja, se a receita foi auferida, independentemente de ter recebida, então temos o seguinte lançamento: D cliente a C, C receita resultado. Só que a movimentação não para por aí, em simplesmente registrar o valor da venda, tem uma contrapartida que é registrar os custos ou despesas dessa receita. Para a receita acontecer, houve um esforço da empresa, um sacrifício, sem o qual a receita não aconteceria. Esse é, portanto, um conceito para explicar o custo, que nada mais é do que despesas com uma função específica. Vamos para um exemplo: uma loja de móveis que compra para revender. Se os móveis estão disponíveis para venda, e vender móveis é a atividade da empresa, esses móveis compõem o estoque de mercadorias para venda. E esse grupo, com os móveis disponíveis para venda, ficam lá no ativo. Assim, nessa compra do estoque tem-se D. Estoque AC, C. Fornecedores PC. É válido observar que a compra do estoque também segue o princípio da competência. Isso porque, independente de já ter pago pelo estoque ou não, já se cumpriu a obrigação daquela relação contratual entre o comprador e o vendedor. Logo, quando acontece a receita de venda de um móvel, por exemplo, ao mesmo tempo se realiza o custo dessa venda. Ou seja, o estoque que estava disponível para venda é realizado, cumpre a sua missão, que é deixar de ser um ativo para a empresa e se concretizar como custo, o sacrifício, para que aquela venda pudesse acontecer. Então tem-se o lançamento clássico, ou seja, para a receita auferida na venda do móvel. D cliente a C, C receita resultado. E em seguida tem-se a baixa do estoque, virando custo de venda de mercadoria. D custo resultado. C estoque a C. É exatamente esses lançamentos que representam aquele parágrafo único. As receitas e despesas correlatas acontecem ao mesmo tempo, em conjunto. Agora, a fim de avançar ainda mais, pode-se pensar em outras despesas que acontecem diretamente relacionadas à receita de venda e que, portanto, devem ser reconhecidas no mesmo ato. Se ao vender, a loja incorre com uma despesa de frete por sua conta, por exemplo, essa despesa comercial deve ser reconhecida no mesmo momento, logo. D despesa com frete, resultado. C contas a pagar, PC. O valor do frete incorrido, independente de já ter sido pago, deve ser contabilizado. Além disso, se ao oferir receita de venda, a empresa incorre com despesas relacionadas a tributos sobre receita, como é o caso de PIS e COFINS, então esses tributos devem ser reconhecidos também. D. PIS, COFINS, resultado. C. PIS, COFINS a recolher, PC. As operações contábeis de uma venda geram várias movimentações dentro do seu movimento contábil. Diferente do financeiro, que deve trabalhar com o registro conforme a negociação de pagamento, onde movimenta a conta de cliente contra bancos movimentos, gerando uma necessidade de administração do movimento da carteira, exemplo como controlar inadimplência, e registro correto das datas para não gerar distorções no fluxo de caixa. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Assim você nos ajuda a fazermos mais vídeos para você.